Fala galera, tudo certo? Aqui professor Jordan e hoje a gente vai trazer para vocês um tema que é a busca cada vez mais recorrente das pessoas pela preparação física para as corridas. Então, como é que a gente pode estar procedendo com esses indivíduos? Aqui dentro da BPRO, a gente procura seguir uma certa logística dentro desse processo. A gente vai seguindo alguns pontos que eu vou apresentar para vocês de uma forma bem sucinta e didática. O primeiro ponto seria o Free Pass. Dentro do Free Pass, que é a nossa avaliação, a gente vai fazer principalmente a anamnese, onde através da anamnese a gente vai procurar as principais informações sobre como é a rotina de treinos de corrida desse indivíduo, esse atleta amador ou não. E o outro ponto fundamental é a avaliação de movimento. Através da avaliação de movimento a gente vai buscar detectar principais pontos de disfunção que a gente pode estar intervindo para evitar um processo de dor ou desconforto e até mesmo um trabalho em conjunto com a fisioterapia, que é algo bem presente dentro da rotina da BPRO. O segundo ponto é uma conversa com o treinador de corrida para entender em que momento esse aluno ele está dentro da preparação da corrida, em relação a volume e intensidade, quais são as provas-alvo, para que a gente consiga conduzir esse processo da melhor forma possível. E o terceiro ponto é a prescrição, com base no ponto 1, que é o Free Pass, a anamnese, a avaliação de movimento, e o ponto 2, que é a conversa com o treinador de corrida. A gente vai buscar desenvolver a prescrição do treinamento, a organização e toda a distribuição dos exercícios, e a partir daí o que a gente vai apresentar para vocês aqui é como a gente procura estruturar uma sessão de treinamento para esse perfil de público que busca preparação física para a corrida, seja uma maratona, uma meia maratona, uma ultramaratona, hoje cada vez mais comum e na moda as provas de montanha, por exemplo. Então, dentro da estrutura a gente procura seguir da seguinte forma: a primeira etapa é a autoliberação miofascial, que é uma técnica que vem da fisioterapia, e esse indivíduo vai iniciar o treino através da autoliberação miofascial. O segundo passo são exercícios de mobilidade, principalmente focando na mobilidade do quadril. E aqui a gente vai rapidamente fazer algumas relações com a corrida, por exemplo, que são interessantes da gente procurar levar em consideração. Dentro da corrida existe um trabalho intermitente de flexão de quadril, ok? E se eu não tenho uma boa mobilidade de quadril, ou se eu tenho encurtamentos musculares, que eu posso detectando lá na avaliação de movimento, eu posso intervir para melhorar essa mobilidade de quadril, porque imagine um corredor que vai passar o tempo inteiro dentro dos seus treinos ou de uma prova longa, por exemplo, substituindo a flexão de quadril por uma flexão lombar. Isso pode em algum momento ser ou não prejudicial. Então, a mobilidade de quadril é importante, assim como a mobilidade de tornozelo, porque está o tempo inteiro envolvido a pisada no chão. Então uma boa dorsiflexão vai ser importante para a saúde, não somente dessa articulação, mas de outras articulações envolvidas dentro desse processo. Depois entrando na parte de estabilidade, onde a gente vai procurar enfatizar principalmente estabilidade do arco plantar, estabilidade de joelho e estabilidade lombar. Então esses três pontos são fundamentais para a melhoria da performance dos corredores, okay? Principalmente para diminuir o risco de gerar uma dor ou um desconforto. Entrando na sequência, trabalhos de potência, principalmente através de pliometria de membros inferiores, sejam bilaterais, talvez no primeiro momento, e depois migrando para algo bem específico com os trabalhos de pliometria unilaterais, onde a gente procura conectar as funções articulares dentro do movimento de potência com armazenamento e dissipação de energia elástica, pensando que a corrida é um esporte unilateral, onde um pé toca ao chão por vez. Depois os trabalhos de potência entram no trabalho de força, que é a nossa base dentro da BPRO para qualquer tipo de aluno, é o trabalho de força. E se tratando de corredores, sejam eles amadores ou não, o trabalho de força ele é fundamental, ok, para melhora da performance e redução do risco de lesão, por exemplo, onde a gente destacaria aqui, ok, em relação a membros inferiores, uma ênfase nos trabalhos unilaterais, ok, através dos exercícios de dominância de joelho e dominância de quadril. E então dentro desse universo a gente tem várias opções de progredir, de regredir, para desenvolver a força de forma unilateral, que é totalmente transferível para a prática esportiva, no caso aqui a corrida. Depois os exercícios de membros superiores,
para corredores são fundamentais também. Então, muitas vezes os corredores, eles acham que não precisam ou que o trabalho de membro superior não vai ser importante, mas por uma prova longa, principalmente, e também para provas curtas, eu ter um trabalho de manutenção, de ganho de força de tronco de membros superiores vai ser importante para a manutenção, principalmente, de uma boa postura durante a corrida. E também eu vou usar os meus braços para correr, não obviamente com a mesma ênfase dos membros inferiores, mas eu preciso também dentro do processo da organização do treino encontrar as estratégias, principalmente através dos padrões de movimento de empurrar e puxar. E os trabalhos de centro do corpo, os trabalhos de estabilidade lombar, sejam anti-rotação, anti-hiperextensão ou anti-flexão lateral, eles também vão ser fundamentais porque é o elo de ligação entre membros inferiores e membros superiores e para a melhoria de performance tem que ser considerados dentro de uma organização de uma estrutura de treino. E rapidamente, só para a gente recapitular o que foi visto dentro dessa temática, o problema é como eu organizar uma estrutura de treino por um indivíduo que busca a melhora de performance para a corrida. Então, o que a gente mostrou para vocês? Que dentro da B-Pro a gente procura seguir 3 pontos. O primeiro é o Free Pass, através de uma anamnese e de uma avaliação de movimento, obtém informações importantes sobre esse aluno. O segundo ponto é uma conversa com o treinador da corrida para entender em que momento da planilha de corrida esse aluno está e quais são as provas-alvo. E em cima dessas 2 informações iniciais, a prescrição de treino, onde a gente vai procurar iniciar com autoliberação miofascial, trabalho de mobilidade, estabilidade, um trabalho de potência e depois o trabalho de força, membros inferiores, superiores e centro do corpo. Lembrando algo bem importante que é, em relação a volume e intensidade, seleção, distribuição dos exercícios ao longo da semana, isso a gente tem N formas de estar fazendo. Mas pensando para o público corredor, em suma, a grosso modo, o que a gente tem que pensar? Que o volume dos exercícios de força, principalmente, vai ser menor e a intensidade vai ser maior. Por que a gente quer? A gente quer aumentar a força e mexer muito pouco na composição corporal. Por isso que o volume vai ser menor e a intensidade vai ser maior. E que dentro de um trabalho de base, pensando nos alunos iniciantes, o trabalho de força geral vai ser fundamental. E, por fim, que o trabalho de preparação física que essas pessoas vão fazer na academia não pode interferir no treinamento técnico. Por isso que seguir esses passos nos auxiliam dentro desse processo. Certo, pessoal? Então, um abraço e a gente se encontra em próximos vídeos. Valeu!